secretário da Saúde de Lajeado. Tudo bem, Cláudio? Bom dia, Nicolas, bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes. Hospitais no estado fazendo um alerta, boa parte dos grandes hospitais, sobre a lotação acentuada em leitos de UTI, em situações de atendimento de emergência, especialmente pediátrica, em razão de doenças deste período do ano. Inclusive o estado ventilando, ou pelo menos informando, que vem aí a telemedicina pediátrica, para poder aliviar um pouquinho estes atendimentos hospitalares. Bom, Paulo, dois assuntos então. Nós podemos falar de telemedicina, que a gente tem um projeto aqui para Lajeado, e podemos falar sobre a questão das síndromes gripais aí, né? Existe um órgão no governo federal chamado Vigigripe. O Vigigripe é um órgão que recebe as informações de toda a síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave. Então, a SRAG, né, que a gente popularmente chama. O Estado tem, dentro da vigilância sanitária do Estado, também tem uma parte que recebe os dados e manda para o governo federal. E o governo federal, agora em maio, né, dentro do que a gente mesmo está percebendo, 9 estados no Brasil já mostraram crescimento de síndromes gripais SRAG, né, que tem gravidade com risco de internações desses casos. Então é realmente curioso, a gente já vinha observando aqui na região sul, né, Lajeado, Porto Alegre e outras cidades em volta, dentro dos grupos de conversa, muita síndrome gripal. A gente já comentou que nós temos pelo menos 5 vírus de síndrome gripal, o H1N1, o H3N2, o sincicial respiratório, o adenovírus e o próprio Covid circulando entre nós, né? O Covid até com um pequeno crescimento agora comparado com um mês atrás. Felizmente com baixa internação, isso é real. Mas, como um contexto geral, o número de internações, ontem até conversava com o diretor do hospital, Cristiano Dickel, né? O hospital está lotado, tendo que controlar seus procedimentos, aqueles cirúrgicos que exigem uso de UTI, porque tá tudo lotado. E então isso é uma discussão realmente a gente trazer, né? Por que o ser humano, né? É excepcional esse excepcional. O início dessa temporada da síndrome gripal, porque nós já estamos falando isso de mais de mês. Então esse início dessa temporada lá em abril, quando começou, é fora do calendário tradicional do aumento de casos. Então, por que o ser humano está tão propenso a essas infecções, né? E aí a gente estava comentando, né, Paulo, tu disseste agora sobre um vírus aviário que estaria agora circulando no ser humano, a varíola do macaco, né, que também tem circulado. Lembram, embora aquilo não era viral, mas lembram também daquelas casos de hepatite que continuam ainda sendo notificados, ainda sem terem descoberto a real origem do problema, né? Então, tem situações que realmente merecem ser... A ciência tem que parar e pensar um pouquinho, porque o ser humano, eu já falei outra vez aqui, parece que o nosso predador, né, dentro de uma cadeia alimentar, o nosso predador é o vírus, né? O vírus e as bactérias, mas hoje os vírus estão em crescimento. E nesse momento parece que eles estão nos agredindo mais, né? E dentro de uma cadeia, né, de o maior como o menor, no caso aqui o pequenininho está nos devorando aí. Especialmente das pessoas mais vulneráveis, né, Cláudio? Crianças e idosos. Exatamente. A população se tornando mais idosa, né, Nicolas? E aí, sem dúvida, a gente vai ficando mais idoso, traz junto comorbidades, né? As doenças próprias da idade mais adulta, mais velha, e aí favorece, sim, complicações a partir desses casos. Com relação à telemedicina, com o médico de família já mais ou menos funciona. Não é bem telemedicina, mas são consultas via WhatsApp. Com especialista, né, Paulo? Que tem conhecimento pleno da ficha familiar, né? Hoje o que existe já no Ministério e no Estado do Rio Grande do Sul é o médico de família entrar em contato com um especialista, isso já vem de alguns anos, para discutir o caso do paciente, tá? Daí não é o paciente fazendo consulta. Agora, durante a pandemia, foi inclusive regulamentada essa questão da telemedicina em si, quer dizer, o paciente consultando seu médico à distância. E, inclusive, com o fim da pandemia, veio até a discussão se isso ia se manter ou não, mas hoje é unânime que se precisa evoluir nesse sentido.
Então, até dentro disso que falávamos aqui na Secretaria de Lajeado, nós estamos com um projeto já em fase de implantação, a gente já desenvolveu todo o programa, estamos em testes do programa, para que pessoas, quando buscarem o posto de saúde, que não tiver a consulta disponível no posto de saúde e ele precisa de um contato com um médico, ele já passou pela triagem de enfermagem, portanto já tem uma classificação de risco que é adotada para identificar que o Paulo ou o Nicolas pode ser utilizar esse sistema sem risco para ele, né? Ou seja, já avaliou pressão, já avaliou frequência cardíaca, se tem febre, como é que está a oxigenação, e aí se faz o sistema de teleconsulta, e aí se der para resolver, resolve, se não, claro, o médico vai encaminhar para os serviços com o médico presencial. Isto em estudos ainda. E já estamos, o projeto já foi todo ele trabalhado de ponta a ponta, como ele vai funcionar. Está sendo instalado já um sistema de câmera, a ideia é ter um sistema de receber a chamada dentro da secretaria, onde o médico vai instalar, isso está sendo instalado agora, e um outro num posto de saúde, que também já está sendo desenhado para a gente começar a fazer testes. Esperamos aí, talvez em 1-2 meses, implantar esse serviço. Abraço, Cláudio. Boa semana a todos. 2 restando para as 8, 9,2 a temperatura, o Márcio Steiner e as últimas da polícia. A gente tem informações a respeito de um acidente que aconteceu ontem à noite em Arroio do Meio, no bairro Dom Pedro II, na rua Hertfeldens. Colisão entre uma motocicleta, uma Yamaha Krypton de Arroio do Meio e um automóvel Palio.